Olá, amigos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao segundo dia do projeto Primeiro Deus Resgatados. Tema de hoje, ilustrando o resgate. Êxodo, no capítulo 25, versículo 8 e 9, diz assim: E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Era desejo de Deus, amigos, estar presente com o seu povo. Veja bem, Deus, além de criar o seu povo, Ele ainda mantinha. Deus redimiu, resgatou toda a humanidade. Então, eu e você temos dono, nós pertencemos a um Deus poderoso que cuida dos seus filhos. Então, embora o homem tivesse pecado, Deus fazia questão de habitar no meio deles. Por isso, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, olha esse exemplo de santuário, você vai fazer um igualzinho a esse aqui na terra. É um espelho do que existe aqui no céu. E aí Moisés fez tudo, tamanho, altura, os utensílios, as peças, tudo que existia no santuário terrestre foi ordem divina. Moisés não colocou nadinha da sua própria vontade. Tudo que foi armado, tudo que foi colocado, foi tudo ordem de Deus. E aí Deus se fez presente lá no Santo dos Santos. Ali, quando mostrava-se a Shekinah, era a presença de Deus em todo o santuário. E aí aparecia uma nuvem no céu, representando que Deus estava ali com o povo de Israel. E quando aquela nuvem se mexia para outro local, era necessário que o povo de Israel desmontasse aquele santuário, aquele tabernáculo, e aí colocasse ali onde estava aquela nuvem. Deus ia conduzindo o povo com segurança pelo deserto. E o que acontecia ali naquele santuário era o sacrifício diário. Quando o pecador pecava, ele tinha que oferecer um sacrifício lá no santuário junto com o seu sacerdote. E aí ele pecava, trazia então um cordeiro limpo, puro, sem mancha, sem pecado, colocava a mão sobre aquele animal, fazia uma oração e de forma simbólica, o pecado daquele homem passava para aquele animal puro, limpo, sem culpa alguma. Aquele homem matava aquele animal, o sacerdote entrava em cena, pegava o sangue daquele animal, entrava no santuário e aspergia aquele sangue do pecador no véu que dividia o santo do santíssimo. E isso acontecia diariamente. O povo entendia que alguém teria que pagar pelo pecado que ele havia cometido. Esse alguém era alguém inocente. Tudo que existia no santuário apontava para Jesus. Então, toda vez que o homem levava ali um cordeiro, ele sabia que um dia Jesus, o maior cordeiro, iria morrer pelo pecado no qual ele não cometeu. Para que eu e você não pudesse morrer eternamente, um inocente teria que morrer. E esse alguém foi o nosso Deus, Jesus Cristo. Então todo o pecado do povo de Israel ficava ali naquele véu durante um ano. Quando se passava um ano, era necessária a purificação de todo o santuário. E aí o sumo sacerdote entrava em cena. O sumo sacerdote é que iria interceder por todo o povo e ele que teria o contato direto com Deus. Todo o povo de Israel ficava lá fora, fazendo orações, jejuando, para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. O sumo sacerdote fazia uma oração e entrava no santuário para interceder por todo o povo. Depois de alguns minutos, quem sabe horas, Deus respondia à oração com um sinal, com fogo dos céus, e aí o povo ficava maravilhado, pois sabia que Deus havia perdoado todos os pecados. Nosso Deus é maravilhoso. Todo esse simbolismo apontava para Jesus Cristo. Depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, Jesus também hoje está no santuário celeste, intercedendo por mim e por você, fazendo o mesmo papel do sacerdote, o mesmo papel do sumo sacerdote, intercedendo diretamente a Deus. Quando o pecador peca, pede perdão pelos méritos de Cristo, pelo sangue do Cordeiro que é Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E no último dia, no dia do juízo, todo o pecado da humanidade será limpo através do sangue de Jesus Cristo. E aí não existirá mais pecador, o pecado não vai mais existir. E aí seremos puros, justos pelos méritos de Cristo Jesus.
É maravilhoso o projeto e o plano de salvação que Deus tem realizado na minha vida e na sua vida. Espero que você tenha entendido a lição de hoje. Amanhã nós temos um encontro marcado novamente aqui em nosso canal para estudarmos o terceiro tema. E o motivo de oração de hoje é o seguinte: você vai orar pelas 10 horas de jejum e oração que acontece nesse sábado na sua igreja. Então, ore para que esse projeto seja uma bênção. Esse dia inteiro Deus possa te usar e te abençoar também. O segundo ponto de oração: ore pelos seus 5 amigos de oração, para que eles possam também aceitar a estudar a Bíblia com você. E o último, ore por um amigo que está afastado da igreja. Vamos orar? Pai querido, entregamos nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor faça a Tua vontade em nós. E obrigado pelo Teu grande amor por cada um de nós. Entregamos esse projeto 10 dias de oração, 10 horas de jejum em Tuas mãos. Que o Senhor faça milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.